Olá, minha gente. Forte abraço a todos. Boa noite. Estamos chegando e iniciando pela TV Sul mais uma edição do nosso TV Sul Esporte nesta quarta-feira, 31 de julho de 2019. Claro, vamos juntos batendo bola das 18h30 até as 19 horas. Mais uma vez, agradecendo aí a companhia, a audiência de nossos telespectadores conosco todas as noites. Tudo bem, Martim? Boa noite. Boa noite, João Augusto. Boa noite aos nossos telespectadores. Estamos nós hoje mais uma vez felizes da vida, aí participando do nosso TV Sul Esportes e trazendo, como sempre, né, João Augusto, o melhor do esporte amador e a gente fala também do esporte profissional. Muito obrigado por estarem conosco. E já iniciando com as locais, aconteceu ontem, terça-feira e também quarta-feira no Guaxupé Country Club, uma avaliação das categorias de base sub-9, 11, 13 e 15, a chamada captação, avaliação captação, com participação das equipes de Guaxupé e também da região das cidades vizinhas. O ex-jogador de futebol Balu, lateral direito, que jogou no Cruzeiro, Santos Futebol Clube, entre outros clubes, né, que coordenou os trabalhos, analisando, observando aí toda a garotada da base. E nós convidamos o Balu e também aí o Diguita, né, que é o coordenador de esporte do Guaxupé Country Club. Eles estão fechando os relatórios nesse momento. Então o Diguita conversou conosco, também o Balu, que ele tem que prestar conta à direção do Santos, né, no seu relatório. Então eles não pôde ter vindo, né, comparecido ao nosso TV Sul Esporte. Mas nós entendemos, né, o momento, a situação, tá? E a gente agradece aí a não presença, né, do Balu aqui no TV Sul Esporte. Mas, Martim, quem esteve lá aí é a nossa repórter da TV Sul, a Lara Silva, esteve lá para trazer todas as informações, os detalhes da chamada observação dos garotos da base. Vamos aí à matéria. Jogar futebol profissionalmente é o sonho de muitos garotos do Brasil. Em Guaxupé, mais de 300 meninos tiveram a chance de realizar este sonho e ser selecionado para o time base de um dos maiores clubes do país, o Santos Futebol Clube. Desde terça-feira, o time realiza uma captação de novos atletas na cidade. Essa é uma das avaliações que o Santos costuma fazer, né? Sou eu e mais 3 amigos nessa função de observador técnico e viajamos o Brasil todo em busca de jovens talentos. E eu, particularmente, tive essa oportunidade de estar aqui em Guaxupé, nessa avaliação muito bem organizada pelo pessoal do clube, pelo meu amigo Rodrigo, e eu acho que vai ser muito bem proveitosa. A peneira, como é mais conhecida, foi realizada terça e quarta-feira. Além dos times da cidade, participaram também atletas de outros locais da região. A gente está avaliando não só os garotos do Guaxupé Country Club, como da região, né? São José do Pardo, Muzambim, Nova Resende, Guaranésia, Arceburgo, Caconde. Então a gente abre esse leque para não só os nossos garotos, como todos os meninos da região que sonham, né, ser um grande jogador de futebol aí no futuro próximo. A idade começou desde ontem, né, do sub-9 e sub-11, foram 14 equipes, mais ou menos 150 crianças. Hoje nós estamos fazendo a categoria sub-13 e 15, num total de mais de 180 crianças, mais ou menos umas 350 crianças vão passar aqui no Guaxupé Country Club para ser avaliada pelo nosso captador aí, o Balu. Essa região sempre revelou jogadores e o Santos está resgatando isso aí. E eu estou feliz de estar participando nessa avaliação aqui em Guaxupé. O Santos é um time que sempre revelou grandes nomes, como Pelé, Neymar, Gabigol. Para muitos, esta é uma chance única de realizar o sonho de ser jogador de futebol. Quero dar o melhor para minha família, né, trabalhar disso, e é o que eu sonho. Realizar o sonho de todo garoto, né, de jogar em um time grande como o Santos e ter a possibilidade no futuro crescer e jogar no profissional. É importante para a gente ter a chance de realizar nosso sonho, né? Porque muitas crianças sonham em ser jogador de futebol e às vezes os testes, as avaliações são muito longe e não tem como a gente estar podendo ir. De acordo com o Balu, vários fatores são levados em consideração na hora da avaliação. A gente vê a qualidade técnica, né, que é principal. A gente observa a movimentação, se o menino tem
já noção da posição e coisas assim. Não é difícil, não. Nervosismo não é levado em consideração. Também. Muitas vezes a gente percebe que o menino tem um talento, mas, sei lá, com a nossa presença, né? Ficam nervosos. E a gente procura, durante o jogo, passar uma tranquilidade para eles, né? A gente fica bem à vontade e tentar deixá-los tranquilos também para poder desenvolver o seu melhor. Para quem passou pela peneira, fica a expectativa de ter feito uma boa partida de futebol. Eu achei bom, mas acho que eu podia ter me empenhado mais, só que a pressão tomou conta, eu não consegui me empenhar o que eu esperava. Achei que o teste foi bom, achei que a gente fez uma boa partida e espero que o avaliador tenha gostado. Os selecionados na peneira irão treinar no CT Meninos da Vila durante uma semana em Santos. Tem que ficar na expectativa para que dê certo. O treinador da categoria gostou, é jogador do Santos Futebol Clube. Tá aí, a Laura esteve lá presente hoje fazendo essa matéria com o Balu. Martim, é interessante, né? A gente também aí parabeniza a diretoria do Guaxupé Country Club, já por essas iniciativas, já são várias avaliações, chamadas de peneiras, antigamente falar peneira, né? Que vem realizando. E o sonho, como disse aí o Balu, o sonho do garoto em ser um jogador de futebol profissional é nesse momento, né? Que ele aparece, que ele tem que estar tranquilo. E além disso, Martim, também um profissional competente, né? Diria assim, a altura de avaliar o garoto. Que é o Balu, tarefa, né, João Augusto? O Balu e também aí o Diguita, que acompanhou, que coordenou toda essa situação. Então o garoto, ele de uma forma ou de outra, ele tem aquele empenho, aquela vontade de ser um jogador de futebol. Exatamente, porque é oportunidade. A vida, ela às vezes a oportunidade passa raríssimas vezes. E o fato de ter trazido para cá o Balu, como você já disse, jogador experiente, a gente vai falar dele daqui a pouco, não tinha peça melhor para se trazer. Foi o que tive de melhor, um time de alta técnica, um time de produtividade, que é o time do Santos, que aliás é o time que mais revela jogadores, isso aí é indiscutível. É a melhor categoria de base que se tem no Brasil, os nomes citados pela nossa companheira de reportagem, a Lara, já é mais do que suficiente para comprovar o que a gente está dizendo. E aos meninos que por acaso, porventura, não tenham sido aprovados, que a grande maioria não vai ser aprovado, eu só gostaria de deixar a seguinte mensagem: a gente não vence todos os dias. Tem um dia de vencer, tem a hora certa de vencer e tem a hora certa de perder também. Mas esse perder, entre aspas, não é uma derrota. É uma oportunidade que passou, porque sempre fica um aprendizado, sempre fica uma ideia e a gente está sempre crescendo um pouquinho. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, João Augusto, com esses garotos, né, para gerar nele expectativa de próximas oportunidades. E aí entra o papel do Guaxupé Country Club, que eu elogio, vou e agradeço ao Rodrigo, agradeço a direção, o Magno, o pessoal todo lá do Guaxupé Country Club, porque criar uma oportunidade como esta não é fácil. Ele me disse aí que tiveram 14 equipes participando. O Cid lá do Resende trouxe a equipe dele, trouxe bons garotos, assim como todos os garotos que estiveram lá. A gente entende que o nervosismo, de repente, até atrapalha. Aí entra o grande papel do treinador, porque naquele jogo lá de hoje, na minha opinião, na minha forma de encarar a parte psicológica das crianças, não é jogo para ganhar de 2-0, 3-0, nada. É jogo para apresentar a individualidade técnica de cada um dos jogadores. Então tem algumas coisas que os técnicos, até eu vi os técnicos gritando lá, que eu acho até que não deveria gritar não, sabe? Eu não vou dizer nome, citar não, porque não é o caso, aqui não é o motivo, não é agora que vai se consertar isso. Eu só gostaria de pedir aos técnicos dessa garotada que nesses momentos que eles estão fazendo um teste... Uma conversa melhor, né, Martim? Isso, uma conversa mais calma, porque agora não é hora de corrigir defeito, muito pelo contrário. É elogiar o ponto positivo, porque nesse momento que os garotos estão dentro de campo, é o momento positivo que tem que ser elogiado. São meninos aí de 12, 10 anos para baixo, 13 anos, e é muito importante ficar corrigindo o garoto durante um teste. Aí eu não aconselho. E eu estou falando isso porque eu vi, sabe, João Augusto? Lá eu particularmente não concordei com isso, não. Não sou treinador de garotos, não sou treinador de futebol. Mas é verdade, Martim, porque se você analisar, você chama atenção, mas sabendo chamar atenção, ou seja, passar
os defeitos, corrigir os defeitos das crianças. Isso é importante. Até o próprio avaliador, no caso o Balu, ele percebe, ele percebe, mas ele fica na dele. Não, aí o que acontece? Você disse muito bem. Aí entra o momento dele, no caso aí o observador, no caso o Balu, ele fica, você pode ver, ele olha aí a parte técnica, atrapalha até a parte técnica. Às vezes pode ser um bom garoto. Fica nervoso, João. Você é normal ficar nervoso. É verdade. Eu mesmo já fiz concurso em trabalhar em empresa, quando eu era jovem, eu me lembro muito bem que nos momentos de incerteza você fica mais incerto ainda quando o nervosismo surge. Agora, isso daí é um detalhezinho, sim, no geral, foi muito mais produtivo e positivo do que esse detalhezinho que eu estou falando. Esse detalhezinho que eu estou dizendo é só mesmo para acrescentar uma ideiazinha para ajudar a melhorar com relação ao tratamento psicológico com os garotos. Não que eles foram maltratados, não, pelo amor de Deus, não é isso. É que eu acho que poderia ter sido melhor, só isso. Mas o aproveitamento muito mais positivo do que essa observação que eu estou fazendo. Até os próprios garotos, diríamos assim, né, Martim, que foi escolhido, foi selecionado, é claro, vai aparecer, ou da nossa cidade, ou da região, entendeu? Das cidades vizinhas. Então também é uma forma de estarem tranquilos quando forem aí lá para o centro de treinamento do Santos Futebol Clube, em Santos, né? Tem que estar com a cabeça boa, tem que estar tranquilo, entendeu? Para poder, que lá vai ter outra avaliação. Lá vai ter outra avaliação. Lá vai ter garotos de outros lugares do país. Então lá, diríamos assim, que fica mais complicado a chamada avaliação, a captação. Aí que ele tem que estar bem tranquilo para poder passar também nessa segunda, diríamos, avaliação lá em Santos. Segunda fase. E espetacular, né, João Augusto? O trabalho do Balu, né? Sim. Observando tudo que eu observei lá, porque a gente que está aí nas reportagens, nos comentários, a gente tem que olhar, eu principalmente olho nessas avaliações o critério imparcialidade, ou seja, não importa se o menino é de A, de B, de C, se é de Guaxupé, se é de Norrezinho, o importante é que ele está ali, né? Se é feio, se é bonito, se tem dinheiro, se é pobre, é a realidade. É a realidade do que ele mostra ali naquele momento, porque às vezes naquele momento pode até ser também que ele se dê bem, sim, e de repente lá em Santos não vai, isso aí pode acontecer, em alguns casos vai acontecer. Então, por isso que a gente tem, os pais principalmente, tem que conversar muito com essas crianças e tratar essas crianças, né, com muito carinho, que eu tenho certeza que todo mundo faz isso. E prepará-las, esses que porventura foram chamados, que eu pelo menos não sei ainda, a gente não sabe ainda, mas esses meninos têm que ter um tratamento, um trabalho psicológico, porque agora, nessa fase para eles, não é exatamente só o futebol. Mas de uma forma ou de outra, Martins, eles devem ficar aí lá no centro de treinamento do Santos em torno de 7 a 10 dias, né? Para fazer uma outra avaliação, como nós falamos. Então tem que estar bem organizadinho, com a cabeça boa, para passar lá também. Se passou aqui, porque tem condição, porque tem qualidade. Claro. Para chegar lá também e conseguir passar pelos outros que estão lá também. Então, é uma briga, né, Martim? Entre aspas, briga boa, correndo atrás assim do que deseja ser um jogador de futebol profissional. Quem não quer ser? Ganha muito dinheiro, tem fama, é um sonho. É o sonho que alimenta o ser humano, né? A gente só evolui quando você sonha, quando você acredita no sonho, quando você corre atrás também, porque não basta ficar sonhando, né? Ver nuvens passar na sua frente, você tem que embarcar numa. E às vezes, na maioria das vezes, a gente que é mais velho, a gente já pode falar isso com segurança, na maioria das vezes a gente dá com muita porta na cara, a gente às vezes, por culpa nossa mesmo, a gente erra e acaba. Isso faz parte da vida. E você disse uma coisa, Martim, nos seus comentários aí, o cavalo branco passa arriado uma vez. Uma vez. Gente, então, monta nesse cavalo, prega a espora nele, que para ele voltar de novo, vai ser difícil. Então a gente deseja aí sucesso aos garotos que foram escolhidos, foram selecionados e que dê certo lá, né? No Centro de Treinamento do Santos. É o desejo nosso, do nosso TV Sul Esporte. Vamos ao intervalo, já voltamos. Oi, gente! O Dia dos Pais está aí e pai bacanudo merece presente bacanudo. Afinal, presentear é a melhor maneira de dizer eu te amo e obrigado por tudo.
Atenção! Neste domingo, nossa cidade recebe o encontro popular mais tradicional do sul de Minas. Vem aí o 15º Encontro Folclórico de Guaxupé, na Casa da Cultura. Abertura às 8h30 da manhã, com missa solene, seguida por companhias de reis, pastorinhas, caiapó, congada, Moçambique e muito mais. Vá e leve toda a sua família para prestigiar o melhor do folclore brasileiro, aqui em Guaxupé. Entrada franca. Realização: a Associação Guaxupeana de Defesa ao Folclore. Acesse o canal no YouTube da TV Sul, youtube.com/TV Sul Educativa, e tenha acesso a conteúdos exclusivos, reportagens e programas especiais. Dê seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Acesse youtube.com/TV Sul Educativa. A Conexão e a Direta agora são uma só empresa. Reunimos o melhor de cada uma para oferecer a maior cobertura da região com tecnologia fibra ótica e a mais completa combinação de serviços. Esse é o nosso propósito para tornar a realidade ainda mais tecnológica, acessível e evoluída. E você faz parte dela, pois a mudança é o único caminho para a evolução. E a inovação faz parte de nós. Prepare-se, o novo está apenas começando. Conexão. Conecte-se com agora. O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte e lazer. Natação, musculação, muay thai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club, único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. 3551-2195. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. Martim, ainda falando do Balu, né, que jogou na lateral direita, jogava até muito bem. Vamos aí, você tem alguns dados, Martim, da história, da biografia, onde o Balu começou, conte aí para os nossos telespectadores. O Balu, que já fez 2 jogos amistosos para a seleção brasileira, um contra a Bulgária e outro contra a Romênia. Nasceu na cidade de Castro Alves, na Bahia, mas ficou pouco tempo na Bahia, com 8 meses foi morar em Santos. E lá em Santos, ele então começou a fazer os seus treinamentos na categoria de base da equipe do Santos. E em 84, ele começou a jogar na Portuguesa. Portuguesa Santista. Portuguesa na Briosa, né? Na Briosa. Luzinha lá do Santos. Para a gente não confundir com a Portuguesa de São Paulo, né, Augusto? Hoje a Portuguesa Santista, eu acho que está melhor que a Portuguesa dos Desportos, Martim. E lá aí da Portuguesa, ele foi lá para a Ferroviária, inclusive jogou com o nosso amigo Marcão, né, que passou em Guaxupé. Mas aproveitando a deixa sua, eu conversei com o Balu ontem, assim no início da carreira dele, né, quando começou no profissional, o saudoso Marcão, nosso telespectador lembra do saudoso Marcão, que jogou na Esportiva, no São Paulo, América Mineiro, entre outros. O Marcão ajudou muito o Martim. O Balu, ele falou, João Augusto, tanto que o Marcão me ajudou. Cheguei garoto, cidade diferente, então o Marcão foi me alinhando, foi me ajudando, me dando uma mão, aqui é desse jeito, assim é melhor. Então, o Balu, ele diz que ele deve muito ao saudoso Marcão. E aí entra a chamada gratidão, né? Sim. Porque as pessoas, quando recebem um benefício, por isso que é bom fazer o bem para as pessoas, que elas passam a vida inteira com aquela gratidão, isso é muito importante. Aí da Ferroviária, ele foi contratado pelo Cruzeiro. Na Ferroviária, Martim, ele jogou ao lado se você lembra do Wilson Carrasco? Eu lembro do Wilson Carrasco. Wilson Carrasco, Marcão, Edson,
jogou com todo esse pessoal, o Balu, e fez um bom papel na Ferroviária. Jogou com Mauro Pastor, você lembra do Mauro Pastor, ex-zagueiro do Internacional, Marco Antônio, que foi zagueiro do Corinthians. Esses jogadores estiveram com o Balu na Ferroviária. Aí lá no Cruzeiro ele se firmou realmente. Na Ferroviária já era lateral direito, né? Na Portuguesa ele começou como volante e aí foi escalado para lateral direito e nunca mais saiu. Aí da Ferroviária foi para o Cruzeiro, foi 2 vezes campeão mineiro, 87 e 1990, ficou 6 anos no Cruzeiro, inclusive 91 foi o ano que ele foi para a seleção brasileira. E lá ele recebeu bola de prata também, tem o troféu que hoje era administrado pela revista Placar, agora é administrado pela ESPN. Mas na época, acho que foi, se não me engano, foi o primeiro ano que passou a ser administrado pela ESPN. Na época do Balu, ainda tinha conversando com ele também. Hoje nós estamos no futebol brasileiro, hoje acredito que no mundo, nós estamos escassos de laterais direito e esquerdo, ou seja, está difícil aparecer um. Na época do Balu, nós tínhamos Paulo Roberto, você lembra do Vasco da Gama? Nós tínhamos Jorginho, que foi seleção, hoje é treinador da Ponte Preta, Edson Abrobão, do Corinthians, você entendeu? Entre outros laterais direitos. Então, diríamos assim, a concorrência era muito forte, muito grande, era muito forte. Demais. Então, o lateral tinha que jogar muito. E o Balu, você vê, foi 2 anos na seleção, 2 jogos. 2 jogos da seleção. Aí dali ele foi para Curitiba, né? Jogou no Cerro Porteño, do Uruguai. Aí voltou para o Brasil. Voltou para o Brasil. Passou pela Araçatuba e voltou para a Portuguesa. Encerrou a carreira com 36 anos, 35 anos aí nessa faixa. Em 96 ele encerrou a carreira. Então hoje, acho que até que posso falar a idade dele, ele não vai se zangar com isso, mas hoje ele está aí com 57 anos e prestando um serviço. Lembra que eu falei da gratidão? Da gratidão. E ele começou na base do Santos, como a maioria dos brasileiros que começam a jogar futebol geralmente vem de baixa renda, e ele, conversando com ele, me falou que o caso dele também é esse. Então, hoje ele trabalha com o Santos. E bate o futebolzinho no Master do Santos, Martim. Para você ver, a gente também conversando com o Balu, que ele está fininho, diríamos assim, né? Joga ao lado hoje de Edu, o Bianchi, ex-zagueiro do Santos, Neto aqui de Gospé, joga no Master do Santos, Serginho Chulapa, João Paulo, todos esses jogadores pertencem ao Master do Santos. Então bate até hoje o seu futebolzinho, ainda correndo aí atrás da gorduchinha. E está no time de quem tem currículo, né? Claro. Está no time de quem tem currículo. Então, nosso agradecimento ao Balu, em nome da cidade de Gospé, em nome da TV Educativa, e de todos os pais que levaram os seus filhos lá e plantou uma sementinha de esperança em cada uma dessas crianças, que isso é muito importante. Ótimo. E o Balu, né, que passou por isso, na época dele também. Quando garoto, agora está aí ajudando. Para ele é um trabalho, mas é muito mais do que um trabalho. Né? Tá, digamos assim, agradecendo, eu diria até agradecendo a vida pelas oportunidades que ele teve e está repassando aos demais. Martim, legal. Vamos agora aí falarmos aí de brasileiro da Série B. Ontem aconteceram aí jogos pela 13ª rodada. Bragantino e Cuiabá ficaram no empate em 2-2. Atlético Goianiense venceu por 4-2 a equipe do Operário. CRB e Oeste também não passaram do empate em 2-2. América Mineiro, até que enfim, jogando fora de casa em Campinas, venceu a Ponte pelo placar de 1-0. A mesma coisa acontecendo com o São Bento, ganhou do Criciúma em Sorocaba de 1-0. Vila Nova também fora de casa castigou o Brasil de Pelotas, Vila Nova 2, Brasil 0. Figueirense e Vitória também empataram em 1-1. E o Londrina, João Augusto, aí sim, judiou do visitante, 3-0 sobre a equipe do Paraná. 4 primeiros colocados, Martim, o Bragantino lidera com 27. Em segundo, o Atlético Goianiense, 24. Terceiro, Londrina, 23. Em quarto, o Curitiba, 22. Lá embaixo, zona de desconforto, zona de rebaixamento, 17º, São Bento com 12. 18º, Vitória, 11 pontos. 19º, Guarani Bugre de Campinas com 10 pontos. E o Lanterna, América Mineiro, mesmo vencendo, continua também com 10 pontos, porém na 20ª posição. Tá aí, são detalhes aí, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. Martim, Sul-Americana, a bola rolou também ontem, envolvendo a equipe brasileira. O Fluminense bateu o seu Penharol, melhor dizendo, por 3-1.
João Augusto, nós tivemos no segundo jogo, o Sporting Cristal do Peru venceu o Zulia pelo placar de 2-1, mas aí foi na disputa, ficou tudo igual no jogo agregado, o Zulia foi classificado em função do gol fora de casa, que tem a regra lá do gol fora de casa. E o Fluminense já passou aí para a outra fase, as quartas de final, né, Martinho? O Fluminense passou, o Fluminense venceu os dois jogos, venceu né? os dois Bateu jogos. em casa e bateu fora de casa, não quis saber de conversa não, fez bonito o Fluminense, então parabéns aí pro Maurício Zayat, que é torcedor. Tricolor das Laranjeiras. Tricolor das Laranjeiras, tá aí o Fluminense fazendo bonito. Martinho, pela Libertadores, hein, ontem no Mineirão, o Cruzeiro empatando com o River Plate em 0-0 e nos pênaltis, Martinho, o Cruzeiro levou a pior, aí perdendo por 4-2. Nós temos as imagens, né, do jogo em Belo Horizonte entre Cruzeiro e River Plate, Martinho. Tá aí o Cruzeiro, João Augusto, que fez uma partida bem controlada, não teve gols, o Cruzeiro não soube sair jogando muito, ficou um pouco amarrado aí no meio campo e a única boa oportunidade do Cruzeiro foi um chute forte do Pedro Rocha, logo no comecinho, aos 15 minutos, a bola acabou tocando no travessão. Aí na volta o Romero pegou, chutou, mas também chutou fora. E foi inclusive é esse lance que está acabando de passar aí para os nossos telespectadores. Mas o River Plate, Martins, foi merecedor, né? E desde o primeiro tempo foi melhor que o Cruzeiro. Ele jogou um pouco mais que o Cruzeiro. Jogou. Não dia que jogou aquela coisa avassaladora, tão diferente não, mas jogou um pouco mais sim. E um detalhe da partida aí, que o Lucas Romero, que nós estamos, só para divulgar aqui, está sendo negociado com a Independiente da Argentina. Então, provavelmente, ele fez o seu último jogo pelo Cruzeiro. Mas os torcedores cruzeirenses gostam do futebol, do trabalho dele, né, Martinho? E não quer que ele saia, João Augusto. Quer que ele fique. Mas está aí o Cruzeiro e, mais uma vez, decepcionou os torcedores. Por outro lado, Martinho, aconteceu em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras chacoalhou o Godoy Cruz por 4-0 e num pênalti, diríamos um pênalti mandrake, diríamos assim, né? O VAR e o árbitro central deu pênalti, prejudicando no primeiro gol a equipe da Argentina, do Godoy Cruz. Gerou na equipe do Godoy Cruz uma espécie de desânimo, digamos assim, porque o Godoy Cruz deu um choque negativo tá na aí equipe. Martinho, as imagens do jogo do Palmeiras, né, com o Godoy Cruz. A cobrança de um escanteio ali, né, João Augusto? Aí, esse aí, acabou que os dois últimos gols, por exemplo, da equipe do Godoy Cruz, tanto o Rodrigo Scarpa estava sozinho pela esquerda, como o Dudu no quarto, o Rodrigo Scarpa foi o terceiro, não é isso mesmo? Terceiro, o Dudu fez o quarto gol, os dois livres de marcação, um de cada lado. Nessa hora o Godoy Cruz já estava entregue. Agora, voltando ao pênalti aqui, João Augusto, eu não consideraria pênalti porque o toque foi involuntário, mas a regra, nova regra, diz que quando a bola bate na mão do jogador, intencional ou não, estando ele com os braços abertos, aí o juiz marca pênalti, apesar de que o juiz tem a opção de marcar ou não. Ele consultou o VAR e resolveu dar o pênalti. Então eu não vou crucificar o juiz. Ele é interpretativo, né, Martinho? Ou pode dar o pênalti ou não pode dar o pênalti. Isso isenta o árbitro de campo da culpa. Mas aí o Palmeiras fez o seu dever ganhando por 4-0. Martinho, e hoje o bicho pega daqui a pouco, hein? O bicho pega, João Augusto. Nós temos mais decisões. Agora há pouquinho, Martinho, daqui a pouco, às 19h15, no Beira-Rio, o Internacional recebendo o Nacional do Uruguai. Primeiro jogo, o Inter venceu por 1-0. Situação também bastante delicada, Martinho. Às 21h30, lá em La Bombonera, o Atlético, o Boca Juniors, melhor dizendo, recebe o Atlético do Paraná, sendo que no primeiro jogo o Boca venceu aqui. E o Flamengo, Martinho, a situação é muito complicada. Pior situação dos brasileiros é a do Flamengo, né? Recebe em casa o Emelec do Equador, valendo dizer que lá o Flamengo perdeu por 2-0, Martinho. João Augusto, o Flamengo, a sorte vai jogar em casa, ao lado da sua torcida, não tem grandes problemas com substituições, o time está tecnicamente inteiro, digamos assim, então não é um placar impossível alcançar. Mas tem que fazer 2 para ir para os pênaltis, né, Martinho? Tem que fazer 2 para ir para os pênaltis. 3 para passar, exatamente. E se correr um risco de tomar aí diremos que as coisas ficam... 2-1 não serve para o Flamengo, né? 2-1 não serve. Se tomar tem que fazer 4, né, Martinho? Ou vitória de 1-0 também não serve. Então, não serve.
Não. Tem que ser vitória de 2 ou mais, né? 2 para ir para os pênaltis, ou mais para passar direto. Então a situação do Flamengo, ela assim, matematicamente falando, ela não é confortável. Agora, o Internacional tem uma vantagem. O Internacional passa, Martinho? Joga em casa e passa. O Internacional passa, né? passa. Agora, o Atlético Paraná tem que jogar muita bola, né, Martinho? Lá na Argentina. Está meio parecido com a situação do Flamengo. E joga fora de casa. Joga fora de casa. Pior ainda, porque o Atlético Paranaense vai ter que ir para cima do Boca Juniors lá na Argentina. E não é fácil enfrentar o time argentino dentro de casa, tendo que abrir o jogo e ir para cima. Então, o Atlético Paranaense, tomara que eu esteja enganado, mas eu não acredito que ele passe. Martinho, amanhã nós estaremos trazendo todos os detalhes desses jogos, da Sul-Americana, da Libertadores. Aí nós estaremos comentando todos esses resultados, né? Quem vai, quem ganhou, quem perdeu e assim por diante. Vamos chegando, Martinho? Vamos chegando. Gostaria de mandar um grande abraço, né, pro Marco Aurélio. Não vai esquecer nós, Martinho. E pro Donizete. Depois te cobra, hein? Ele que me cobra lá na Fazenda Boa Vista, encontrou comigo hoje e disse, né, que vê a gente, agora está acostumado com rádio, eu já falar ouve a gente, ouve também, né? Ouve e vê a gente todos os dias, aí às 6h30. E o Marlim, lá do... Um grande abraço ao Marlim. Grande abraço ao Marlim. A galera está lá, todo assistindo o TV Sul Esporte. Lá no bar do Marlim lá. Esperamos que nós estamos agradando não só ao Marlim, como toda a sua clientela. Um grande abraço, Marlim, um grande abraço ao Marco Aurélio e também ao Donizete e a todos os telespectadores. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço ao Branco, todos os dias ligado no TV Sul Esporte, também aí ao Eduardo, aí próximo do Clube dos Macacos, conversou comigo, está gostando, adorando o nosso programa TV Sul Esporte. Gente, fiquem com Deus, amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau, até lá.